Falando sobre esse tema, então, da presença do professor em sala de aula, da questão de manter algum controle em sala de aula, o respeito dos alunos, ou numa interação positiva com os alunos em sala de aula, eu lembrei de compartilhar algumas coisas, né, que eu costumo fazer, né? A primeira delas é que na minha primeira aula do ano, é, em todas as minhas turmas, mas principalmente nas turmas de primeiro ano do ensino médio, que são alunos novos que estão chegando na escola e que alguns dos quais eu não conheço, eu me apresento, né? Obviamente todo professor chega e se apresenta na primeira aula, mas geralmente como é que o professor se apresenta, né? Ele chega, diz o nome dele, diz do que ele é professor e no máximo algumas palavras, ou então explica, já entra justamente na questão da disciplina, como é que ele gosta da aula e etc, como é que ele espera que os alunos se comportem. Eu faço diferente em relação a isso, né? Eu gasto uma aula inteira, né, uns 45 minutos, contando um pouco da história da minha vida, né? Foi um recurso que eu resolvi fazer nas minhas primeiras aulas, né, na escola e que deu certo e que eu venho reproduzindo, né? Porque a ideia é que como é que eu espero que um aluno vá desenvolver comigo uma relação de algum respeito, né? Assim, uma relação de, de interação, se ele não sabe quem é essa pessoa que está ali interagindo com ele, né? O ano inteiro. Né? Então, assim, às vezes a gente passa um ano, dois, 3 anos, né, conhecendo alguns alunos ou mais e eles sabem quase nada sobre a gente, enquanto professor. E eu acho que tem que ser o contrário, né? Então, nesse sentido, eu estou sempre compartilhando com meus alunos coisas e fatos que aconteceram na minha vida e que, né, assim, que às vezes possam interessar a eles ou que às vezes nem interesse, mas, né, que sejam um pouco engraçados ou nada, né, assim, coisas que eu me lembro e vou falando, eu uso um pouco da minha experiência de vida como uma forma de aproximação. Então, na primeira aula eu conto, principalmente algo que chama bastante a atenção deles, do meus dilemas quando tinha a idade deles e resolvi estudar filosofia, né, a relação que eu tinha, como é que a minha família vai receber isso, né, se vão aprovar ou não e etc. E por aí eu vou entrando, né, e contando como eu saí da minha cidade, fui para Florianópolis fazer graduação e aí vai. Então, essa é uma coisa que eu faço e que eu acho que dá muito certo, assim, né, compartilhar mais da minha vida com meus alunos. Eu uso a minha vida prática, né, para ensinar de alguma maneira, mesmo que não seja um conteúdo objetivamente dado, né? E dessa maneira a gente vai estabelecendo um laço né, assim, digamos assim, de comunicação direta e real. Assim, essa é uma coisa que funciona, né? E no início também do meu trabalho em 2012, e é um problema recorrente dentro da sala de aula, a questão do celular em sala de aula, né? O uso do celular é proibido por lei, acho que estadual ou federal, dentro da sala de aula, etc, né? Mas isso não resolve nada. E cada professor lida de uma certa maneira com a questão do celular em sala de aula, né? Então, quando eu comecei a dar aula, o que eu fiz? Né? Assim, na minha primeira aula eu contava um pouco da história da minha vida, né? E também aproveitava para tentar estabelecer algumas regras de convivência alternativa, né? E uma delas envolve o uso do celular, né? Então eu dizia a eles assim, olha, se você está precisando usar o seu celular, você está esperando a ligação de alguém, se as coisas não estão bem na sua casa, alguém liga, você precisa atender, você me pede, professor, posso atender? Eu falo, pode, vá fora da sala de aula e use o celular se você precisar, né? Ou até mesmo uma mensagem, eu não vou fazer questão de retirar o seu celular porque você está usando, né? Mas aí usava um pouco de teatro e falava, mas se a pessoa está ali, né? É aquele barulhinho do celular o tempo todo, começa a atrapalhar a si mesmo, a todos os outros, né? E nessa maneira, no início isso em 2012, eu ganhei muitos alunos logo na primeira aula, né? Com essa postura um pouco mais aberta assim, em relação ao celular, né? E até hoje, a questão do celular diminuiu um pouco dos anos pra cá, assim, sabe? Hoje em dia já é uma coisa bem mais comum, bem mais dentro, né? E alguns alunos já entendem bem, né? A questão de já não tem mais, como eles vivem pendurados no celular o tempo inteiro, né? Intervalo, dia, noite, nem todos já têm essa ansiedade de usar o celular dentro da sala de aula como era alguns anos atrás. Mas é lógico que há limites para isso, né? Mas eu não paro a minha aula para tomar celular de aluno, mas essa é uma questão, uma postura pessoal. Os professores lidam de outra maneira né, assim, de respeito cada um deles, né?
Mas então, retomando essa questão da filosofia, né? Eu escrevi ali que a filosofia nos dá alguns subsídios para repensar essa relação de autoridade e controle sobre a sala professor-aluno, né? E que subsídios são esses? Bom, penso que a filosofia é justamente essa ênfase no debate, né? Assim, na oposição racional entre ideias, nessa dialética da conversa entre dois sujeitos, dois ou mais sujeitos, né? Então, é preciso, né, tentar instaurar uma ética do respeito à voz do outro dentro da sala de aula, né? Então, eu acredito que eu ganho o direito à minha voz enquanto professor à medida que eu tento o máximo possível dar voz aos meus alunos, né? É óbvio que isso é muito tumultuado numa classe com 30 alunos, né? E quanto menor a idade, mais difícil é. Mas com o tempo, né, ao longo da semana, dos meses e dos anos, né, que eu trabalho 3 anos com os alunos, eu acho que nós vamos estabelecendo essa relação de ter a palavra e de dar a palavra, né? Esse é um ponto muito importante. Eu acho que a filosofia nos ensina isso, né? E a filosofia nos ensina também essa questão da interação entre os sujeitos, né? Que a gente tira mais do lado da fenomenologia, quer dizer, assim, ó, uma sala de aula é um encontro entre sujeitos com os seus próprios mundos, digamos assim, né? Entre seres no mundo, né? Para retomar essa questão filosófica aí. Então é muito complicado quando um professor leva em conta só o seu ser no mundo, né, dentro da sala de aula, né, e desconsidera todas as questões existenciais e problemas, né, e situações pelos quais estão passando seus alunos a cada dia, né. Então essa é uma outra coisa que eu tento valorizar bastante também, assim, sentir um pouco o momento, né, dos alunos, assim, sabe, sentir aquele cidadão, aquela menina que naquele dia não vai, não tem, sabe, assim, e por trás dessa atitude pode estar, assim, histórias, nossa, às vezes terríveis, às vezes, não é assim, não necessariamente, mas várias histórias familiares, emocionais, pessoais por trás que a gente desconhece, né. Então eu tendo a dar uma chance aos meus alunos quando percebo que eles não estão bem, em vez de forçar demais, né, um comportamento, uma disciplina, etc. E, bom, eu teria muitas coisas mais para falar, mas acho que o vídeo vai ficar longo. Vou retomar essa questão das tentativas de estabelecimento da relação professor-aluno mais adiante, mas sobre controle era isso que eu queria falar por agora.